Olá, oitavo ano, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Karina. Eu sou professora de História no Colégio Sagrada Família. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a França transformada pela Revolução. Vocês aprenderam com a professora Rosicléia na semana passada que a Revolução Francesa ocorreu entre os anos de 1789 até 1799 e foi um grande acontecimento para a história ocidental. Tão grande que a história decidiu usar a Revolução Francesa como marco para o fim da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea. Naquela divisão tradicional da história, em 5 períodos, nós sabemos que cada período determina um jeito de pensar, de ser, de agir da sociedade. Ou seja, a Revolução Francesa trouxe uma série de mudanças para a sociedade não apenas da França, mas do mundo todo. Algumas mudanças nós vamos destacar aqui. Duas principais mudanças que vocês já estudaram com a professora Rosicléia foram o fim do Antigo Regime e a criação da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Vocês aprenderam no começo da história da Revolução Francesa que a sociedade ela era dividida em estados, primeiro, segundo, terceiro estado, e existiam uma série de privilégios para o primeiro e para o segundo estado. Ou seja, a sociedade não tinha igualdade. A Igreja Católica também tinha grande poder e força de influência dentro dessa sociedade. Influência social, política, cultural, econômica. E também nessa sociedade do Antigo Regime, nós temos um poder extremamente forte do governante, normalmente em monarquia absolutista. Ou seja, Antigo Regime porque essa organização vem desde aquele período do feudalismo. A Revolução Francesa vai colocar fim nessa organização. A Declaração de Direitos, uma espécie de constituição, um documento que foi assinado, foi criado em 1789 e que agora trazia o conceito de igualdade entre os cidadãos e não mais súditos. Totalmente inspirada nos iluministas e também inspirada na Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Outras mudanças que nós vamos ver na França são mudanças mais cotidianas, como mudanças no vocabulário. Palavras como senhor agora são substituídas por cidadão, impostos por contribuições, nomes de ruas e praças também são mudadas, praças e ruas que tinham nomes que homenageavam os reis absolutistas e toda a sociedade do Antigo Regime, agora vão enaltecer nomes e conceitos da Revolução. Por exemplo, a Praça Luís XV passa a se chamar Praça da Revolução. Nós temos também, para as mulheres, algumas mudanças no quesito de direito, no que diz respeito aos direitos. Elas não conquistaram todos os direitos que desejavam e que almejavam naquele momento, mas, por exemplo, conquistaram o direito ao divórcio. As mulheres ficou excluído o direito à participação pública, direito ao voto, então isso elas ainda não conquistaram nesse momento. Para a arte, mudança principalmente nos personagens que são representados e nos temas. Agora, o povo é um dos principais elementos que os artistas vão representar. O povo lutando pelos seus direitos, também vão representar momentos importantes do processo revolucionário e personagens importantes para a Revolução. A arte também vai representar os impasses, as tensões que envolviam ali esse processo revolucionário, a luta da luz contra as trevas e todo aquele simbolismo do iluminismo. A política passa a ser um tema comum e passa a alcançar as pessoas, até as pessoas mais simples, mais pobres, até mesmo aqueles que não eram alfabetizados. Então, através da oralidade, nos bares, cafés, as pessoas vão debater e vão falar sobre política. E também através do material impresso, que com a Revolução cresce de forma considerável. Alguns símbolos são lembrados até os dias de hoje. E para finalizar a aula de hoje, vamos falar sobre eles. A bandeira tricolor. Branca, azul e vermelha, bandeira da Revolução, que é a bandeira da França até os dias de hoje, que simboliza as cores de Paris e também a trajetória do rei através da cor branca, mas que também representa os ideais da Revolução, liberdade, igualdade e fraternidade. A Marselhesa,
que era inicialmente um canto de guerra e depois, a partir do ano de 1879, ela passa a ser o hino da França. O 14 de julho, que é a data da queda da Bastilha, que marca o início da Revolução, é feriado até os dias de hoje na França. O barrete frígio, aquela touquinha vermelha que vocês inclusive têm ali algumas imagens no livro que representam, né? Vocês podem observar principalmente na página 89 uma imagem representando os símbolos da Revolução e entre eles o barrete frígio. E o lema, liberdade, igualdade e fraternidade, que permanece até os dias de hoje como um símbolo de resistência, de luta. E o legal de destacar aqui, pessoal, é que todos esses símbolos, todos esses ideais que começaram lá com o Iluminismo e se concretizaram com a Revolução Francesa na França, não vão ficar só na França, eles vão ultrapassar os limites do território francês. Por exemplo, vão influenciar e muito a América e alguns movimentos que nós ainda vamos estudar. Um deles, posso já dar um spoiler aqui, é a independência do Haiti. Então, a França, por isso, né, a Revolução Francesa, por esse motivo, por ultrapassar as barreiras de território e levar os ideais para outras regiões, é um acontecimento tão importante da nossa história. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado nos estudos. Continuem se dedicando, qualquer dúvida, manda uma mensagem para os seus professores e até a próxima aula. Tchauzinho!